Zurique construiu uma máquina para acabar para sempre com todas as discussões num campo de futebol. E agora, essa mesma máquina tornou-se a maior discussão da história do campeonato do mundo. Durante quase uma década, a FIFA gastou somas incalculáveis e prometeu aos adeptos um torneio sem equipas roubadas, mãos fantasma ou árbitros incapazes de ver aquilo que todos os outros viam na repetição. No entanto, a entrada para a última semana deste Mundial, o sistema de vídeo-árbitro provocou mais desgosto, mais fúria e mais acusações de favoritismo declarado do que qualquer árbitro humano alguma vez conseguiria sozinho. O vilão deste campeonato do mundo não é uma pessoa vestida de preto junto à linha lateral. É um sistema instalado numa sala escura em Dallas e acaba de arrastar o presidente dos Estados Unidos para um escândalo futebolístico poucos dias antes do início das meias finais. Para perceber até que ponto tudo correu mal, é preciso regressar à razão pela qual a revisão em vídeo foi criada. Quando chegou ao futebol, há cerca de 9 anos, a missão era limitada e, francamente, nobre. Corrigir os erros clamorosos. Detetar decisões capazes de mudar um jogo que os árbitros não podiam ver em tempo real. O sistema nasceu de injustiças antigas, de momentos como aquele, em que uma certa lenda argentina meteu a bola na baliza de Inglaterra com a mão em 1986 e saiu impune. Um dos árbitros que ajudou a introduzir a tecnologia resumiu o seu princípio fundador em 5 palavras: interferência mínima, benefício máximo. Guardem esta frase, porque é o fantasma que tem assombrado todo este verão de futebol. A revisão em vídeo nunca deveria servir para reavaliar todo o jogo de raiz. Deveria ser uma rede de segurança discreta, em segundo plano, chamada apenas para verdadeiras catástrofes. A pergunta para a qual foi criada nunca foi: o árbitro decidiu bem? Era: o árbitro errou de forma clara e evidente? Agora, basta olhar para aquilo em que se transformou este verão em solo norte-americano, canadiano e mexicano. A FIFA não reduziu o alcance do sistema neste torneio. Aumentou-o. A liderança da arbitragem, em conjunto com o organismo responsável pelas leis do jogo, alargou deliberadamente as situações que os oficiais de vídeo podem rever, acrescentando novas categorias onde podem intervir, incluindo segundos cartões amarelos e casos de identidade trocada. Os números contam a história melhor do que qualquer argumento. Houve cerca de 20 intervenções de vídeo em todo o torneio de 2018 e menos de 30 no Mundial do Catar em 2022. Desta vez, foram ultrapassadas as 100 antes sequer de terminarem os quartos de final. Os cartões vermelhos mais do que triplicaram em comparação com os 2 torneios anteriores juntos. A rede de segurança não cresceu apenas um pouco, engoliu o jogo inteiro. A interferência mínima tornou-se, silenciosamente, interferência máxima. E é precisamente no benefício real prometido aos adeptos, que toda a promessa desaba. O problema não é apenas a frequência com que o sistema intervém. É também aquilo que essas intervenções fazem à experiência emocional de ver um jogo em direto. Toda a magia do futebol vive do embalo, da explosão de um golo, do rugido das bancadas e da libertação de alegria pura. A revisão em vídeo sabota esse ritmo, quer alguém o tenha pretendido ou não. Quando a Croácia pensou ter marcado o empate nos descontos frente a Portugal, nos 16 avos de final, jogadores e adeptos festejaram durante bem mais de 2 minutos antes de o árbitro correr para o monitor junto ao relvado e anular o golo. Quase todo o estádio ficou imóvel, sem saber se devia continuar a cantar ou voltar a sentar-se enquanto os oficiais repetiam incessantemente os mesmos 3 segundos de imagens. Essa noite em Toronto talvez seja o exemplo mais claro de tudo o que está errado no sistema. Já muito dentro dos descontos, naquela que parecia ser a última jogada com significado da Croácia no torneio, Josko Gvardiol concluiu uma jogada confusa para empatar e levar a bancada visitante ao delírio. Mais de 2 minutos depois, um ecrã tirou-lhe o golo. Não por causa de uma entrada dura ou de um empurrão, mas porque sensores escondidos no interior da bola oficial, parte da tecnologia de bola conectada incorporada na Adidas Trionda, detetaram o toque mais ligeiro possível de um avançado croata na trajetória. Por uma questão de centímetros, esse toque deixou o colega Mário Pasalic em fora de jogo. O olho humano não conseguia realmente vê-lo em direto, um chip sentiu-o.
A Croácia foi eliminada e a carreira internacional de Luka Modric, provavelmente no seu quinto e último Mundial aos 40 anos, terminou não com uma derrota clara, mas com a leitura de um sensor dentro de uma bola. Modric não se conteve depois, afirmando que o sistema está a ser mal utilizado ou aplicado de forma seletiva consoante o tamanho e o poder de cada seleção. A própria Federação Croata, que em geral apoia o conceito do vídeo-árbitro, enviou uma carta formal à FIFA e classificou a decisão, sem rodeios, como um abuso da tecnologia. Vale a pena pensar no que esta frase tem de extraordinário. Uma federação nacional que apoia o sistema em princípio acusa a FIFA de abusar da sua própria invenção. A Croácia está longe de ser a única nesta lista. É apenas o caso mais poético. O Irão viu 3 golos diferentes serem anulados ao longo do torneio, incluindo um em que um avançado foi considerado fora de jogo por uma margem inferior à largura de um dedo do pé. O Egito, a vencer por 2 golos e a sonhar com uma campanha histórica, teve um remate brilhante anulado por uma falta supostamente cometida a quase 100 jardas, cerca de 90 metros, do local onde estava a bola. Poucos minutos depois, um pedido de pênalti na outra área nem sequer foi analisado, antes de a equipa sofrer o golo da derrota já perto do fim. O selecionador egípcio Hossam Hassan resumiu o seu veredito da forma mais simples possível. O que está aí a acontecer não é justo. A Suíça perdeu o defesa Breel Embolo num quarto de final, depois de os oficiais de vídeo intervirem e transformarem aquilo que parecia uma infração para cartão amarelo num vermelho direto, ao abrigo das novas regras alargadas sobre identidade trocada. A decisão foi tão confusa que os especialistas de arbitragem da transmissão questionaram em direto se aquilo podia sequer ser considerado um caso verdadeiro de identidade trocada. O defesa suíço Manuel Akanji, visivelmente emocionado, disse depois nunca ter vivido um jogo tão desequilibrado em toda a carreira. A Argentina acabou por eliminar a Suíça por 3-1 após prolongamento, um resultado que na memória dos adeptos suíços ficará para sempre acompanhado por um asterisco. E não são apenas golos que desaparecem do marcador. Há também jogadores enviados mais cedo para o balneário. Os cartões vermelhos neste torneio mais do que triplicaram em comparação com os 2 mundiais anteriores juntos, com mais de uma dúzia mostrados antes sequer das meias finais. Pelo menos 2 deles, incluindo um mostrado a um defesa inglês, puniram faltas que o árbitro não viu em direto e que só surgiram depois de um ecrã repetir o lance numa câmara lenta e impiedosa. Essa é a armadilha discreta da revisão em câmara lenta. Quase qualquer contacto físico parece brutal quando é congelado e analisado fotograma a fotograma. A velocidade dá contexto. O vídeo retira-o por completo e depois pede a um árbitro humano que julgue uma imagem parada como se fosse assim que a jogada realmente aconteceu no relvado. Isto toca em algo mais profundo do que uma única decisão errada. A revisão em vídeo está silenciosamente a sufocar aquilo que faz o futebol parecer futebol. Uma antiga árbitra da FIFA explicou-o de forma perfeita. O desporto é uma arte, é desordenado, subjetivo e humano, e é precisamente por isso que o vemos. Mas esta perseguição incessante a uma perfeição binária certificada por máquinas está a apagar a textura que tornou o jogo digno de ser amado. Procura aquilo a que ela chamou foras de jogo, por uma unha e discussões finas como um cabelo que quase ninguém nas bancadas quer ver introduzidas no seu desporto. O defesa norte-americano Chris Richards foi direto ao encolher os ombros e dizer que, se examinarmos qualquer coisa ao microscópio com detalhe suficiente, encontraremos sempre algo errado. Esse é exatamente o problema. Se cada golo, cada entrada e cada pontapé de canto for estudado com precisão forense suficiente, acabará sempre por aparecer uma infração técnica. Mas foi aqui que a história deixou de ser apenas sobre futebol e se tornou verdadeiramente explosiva. O maior escândalo do verão não ficou confinado a um estádio. Chegou à sala oval. O avançado norte-americano Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho num jogo da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina. Uma decisão que provocou indignação imediata nos Estados Unidos. Dias depois, o presidente Trump confirmou publicamente que tinha telefonado pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para exigir uma revisão da decisão.
chamou horrível ao cartão vermelho e disse que queria que o caso fosse analisado novamente. Trump admitiu mais tarde que não compreendia totalmente o raciocínio técnico por trás da expulsão, mas ainda assim pressionou para que fosse anulada, protegendo a maior ameaça ofensiva dos Estados Unidos antes das eliminatórias. As consequências desse telefonema terão causado mais danos à credibilidade do torneio do que qualquer chip de fora de jogo alguma vez poderia causar. Jornalistas e comentadores compararam de imediato o episódio com o longo historial de Trump de pressionar responsáveis por telefone para obter resultados favoráveis aos seus interesses. O organismo dirigente do futebol europeu criticou abertamente o caso e alertou que a própria certeza das regras tinha sido abalada pela intervenção de um chefe de Estado numa questão disciplinar. A Federação Belga apresentou também um recurso formal, alegando que a pressão política contaminara uma decisão exclusivamente desportiva. O grupo de trabalho da Casa Branca para o Mundial tentou traçar uma linha prudente. Insistiu que Trump apenas pedira uma revisão, não ordenara um resultado, e que a decisão da FIFA continuava a ser um processo totalmente separado. Ainda assim, o simples fato de o presidente do país anfitrião e o presidente do organismo máximo do futebol mundial terem discutido por telefone a suspensão de um jogador abalou a confiança no torneio, muito mais do que uma mão não assinalada alguma vez abalaria. Observadores experientes lembraram rapidamente que Trump e Infantino cultivaram no último ano uma relação invulgarmente próxima, dois homens poderosos a procurarem publicamente o favor um do outro no palco mundial. Essa proximidade, somada a uma polêmica proposta de nomeação para um importante prêmio da paz no início do ano, apenas aprofundou a suspeita de que a revisão do caso Balogun fora resolvida por influência pessoal e não através de um processo desportivo neutro. A FIFA, de forma reveladora, recusou responder a perguntas detalhadas quando os jornalistas exigiram saber exatamente como o recurso tinha sido tratado à porta fechada. Por seu lado, a liderança da arbitragem da FIFA quase não mostrou arrependimento perante o padrão geral de intervenções e defendeu até as decisões mais polêmicas. A organização insiste que não existe um limite temporal definido para recuar numa jogada e encontrar uma falta que justifique anular um golo, argumentando que uma falta continua a ser falta, por mais invisível que tenha sido a olho nu. Na prática, a FIFA olha de frente para os destroços deixados por golo anulado após golo anulado e conclui que a máquina funciona exatamente como foi concebida. De uma forma estranha e desconfortável, esse é todo o problema que paira sobre este Mundial. Porque isto é o que toda essa precisão microscópica e tecnicamente impecável produziu realmente no campo. A carreira internacional de um lendário capitão croata terminada por uma leitura de censor, não por uma derrota. Um selecionador egípcio a declarar publicamente que o torneio é injusto. Um defesa suíço em lágrimas após uma decisão de identidade trocada que nem os especialistas de televisão conseguiram explicar por completo. E agora, um presidente norte-americano a pressionar publicamente um organismo desportivo mundial por causa de um único cartão vermelho, transformando uma nota disciplinar de rodapé num verdadeiro tema diplomático. Um sistema vendido ao público como cura para a dúvida acabou por fabricar mais dúvidas, em mais continentes, do que o futebol provavelmente alguma vez gerou num só verão. Olhem especificamente para aquilo que acompanhou a Argentina ao longo deste torneio, porque talvez seja o exemplo mais claro de como uma aplicação seletiva envenena a confiança pública. O golo anulado ao Egito, que facilitou o caminho argentino, a expulsão de Embolo, que retirou a Suíça, um dos seus defesas principais nos quartos de final, e antes disso, na fase de grupos, uma entrada de pitões em riste de Lionel Messi sobre o capitão argelino, que não recebeu cartão, apesar das semelhanças evidentes com faltas que valeram expulsões a outros jogadores no torneio. Isoladamente, cada incidente tem uma explicação defensável. Colocados lado a lado, todos na mesma direção e todos envolvendo um oficial de vídeo a recorrer ao monitor, torna-se mais fácil perceber por que razão as dúvidas sobre favoritismo em relação às maiores seleções deixaram de ser uma teoria marginal e passaram ao centro da conversa entre adeptos e jornalistas. Importa deixar claro, nada disto foi provado como um padrão coordenado, mas um sistema de revisão verdadeiramente fiável e coerente nunca teria permitido que a dúvida criasse raízes no debate público.
Agora, para sermos totalmente justos com a tecnologia, a reação fácil e satisfatória seria exigir a abolição completa do vídeo-árbitro. E essa seria quase de certeza a lição errada deste torneio. A verdade incômoda é que o sistema costuma acertar no mérito. A entrada de Balogun parecia mesmo merecer cartão vermelho quando o lance foi visto em câmara lenta e analisado corretamente. O golo anulado à Croácia estava realmente em fora de jogo, segundo a letra estrita da lei, depois de considerados os dados do chip conectado da bola. A revisão em vídeo existe precisamente por causa de roubos reais e imperdoáveis que marcaram a história do futebol muito antes de qualquer câmara conseguir oferecer repetição instantânea. Bruce Arena, selecionador dos Estados Unidos no Mundial de 2002, ainda sofre com a memória de uma mão evidente sobre a linha de golo cometida por um defesa alemão, nunca assinalada, que ajudou a eliminar a sua equipa nos quartos de final. Já disse abertamente que gostaria de ter tido a tecnologia moderna nessa altura, sugerindo que, com uma decisão justa naquele lance, os norte-americanos poderiam ter chegado às meias finais. O seu argumento central atravessa toda a indignação atual. Por que razão haveria alguém de querer regressar a uma era em que uma mão descarada ou um piscar de olhos do árbitro assistente decidia um jogo de um mundial? Ninguém quer verdadeiramente esse mundo de volta. O problema nunca foi o vídeo-árbitro errar ocasionalmente. O problema mais profundo é que, tecnicamente correto e certo para o espírito do jogo, se tornaram, em silêncio, dois padrões muito diferentes. E ninguém no poder parece disposto a conciliá-los. Arena apontou ainda algo raramente referido nestes debates. Se as pessoas querem realmente falar do que está a matar o ritmo natural do futebol em direto, as pausas obrigatórias de 3 minutos para hidratação, introduzidas pela FIFA em grande parte para vender mais espaços de publicidade televisiva, interrompem o jogo com muito mais regularidade do que qualquer revisão em vídeo. É uma observação justa que tende a perder-se sempre que a conversa se concentra apenas nas polêmicas de arbitragem. Os reguladores também não ignoraram por completo a reação crescente contra o sistema. No início deste ano, o organismo responsável pelas leis do jogo aprovou um novo pacote de alterações destinado a melhorar a fluidez das partidas e reduzir exatamente este tipo de incerteza prolongada. Segundo o protocolo atualizado, os oficiais de vídeo passaram a poder rever expulsões decorrentes de segundos cartões amarelos claramente errados e casos de identidade trocada. Algumas competições receberam ainda por Psaimet a opção de permitir revisões limitadas de pontapés de canto claramente mal decididos, desde que a verificação seja imediata e não atrase o recomeço. Em paralelo, prosseguem os testes de fora de jogo totalmente automatizado e de um sistema de apoio por vídeo mais leve para jogos de menor dimensão. Isto sugere que os organismos dirigentes sabem que o equilíbrio atual precisa de mais ajustes, mesmo que se recusem a admitir que a versão atual não funciona. E chegamos assim à razão exata pela qual toda esta saga representa o pior cenário possível para a FIFA. Um pesadelo criado quase inteiramente por ela própria. O objetivo de adotar esta tecnologia e a razão pela qual a liderança da FIFA redobrou a aposta na sua expansão para o maior mundial da história era tornar o torneio irrepreensível. Queria-se silenciar de uma vez os críticos dos padrões de arbitragem e deixar uma máquina emitir veredictos tão limpos que nenhuma discussão sobrevivesse à repetição. Em vez disso, a FIFA construiu o maior vilão da competição. Um sistema que costuma estar tecnicamente certo, mas continua amplamente detestado. Um sistema que terminou uma carreira lendária por um contacto da espessura de um cabelo e um fora de jogo do tamanho de uma unha. Um sistema que convenceu comunidades inteiras de adeptos de que o torneio está discretamente manipulado contra elas, enquanto oferece aos rivais novas armas para ridicularizar cada golo marcado pelos adversários. Um cientista de redes que estudou a reação do público ao longo do torneio resumiu a situação. Os adeptos estão a votar com a sua frustração em tempo real e na internet, porque ninguém lhes perguntou se queriam este nível de intervenção. Receberam-no simplesmente, jogo após jogo, e cada vez mais dizem que estão fartos. Antigos árbitros próximos do processo sugeriram uma possível saída, embora exigisse verdadeira humildade institucional. Devolver aos árbitros uma margem real para olhar para uma decisão tecnicamente correta assinalada por uma máquina e dizer, ainda assim, isto não respeita o espírito do desporto, siga o jogo. Permitir que o bom senso conserve a última palavra sobre o resultado puro de um computador.
Saber se a atual liderança da FIFA terá humildade para recuar depois de insistir no sistema durante todo o torneio continua a ser uma questão aberta e muito presente à entrada para a reta final. Há 9 anos, a promessa de todo este projeto era interferência mínima, benefício máximo. Este verão, nos estádios dos Estados Unidos, do Canadá e do México, os adeptos assistiram a algo quase exatamente oposto: interferência máxima e um torneio cuja história mais ruidosa, mais furiosa e mais repetida não é um golo extraordinário nem uma defesa espetacular. É um árbitro sentado numa sala escura em Dallas, a repetir 3 segundos de imagens vezes sem conta, e a decidir se aquilo que um estádio inteiro acabou de celebrar podia legalmente ser validado. E agora, aparentemente, também a receber telefonemas da Casa Branca. Nunca foi este o plano que a FIFA vendeu ao público, mas é indiscutivelmente nisto que o Mundial se transformou a poucos dias da entrega do troféu. Com as meias finais separadas agora por poucas horas, França contra Espanha em Dallas e Inglaterra frente à Argentina em Atlanta, todos os jogos restantes serão examinados sob esta mesma sombra. Nas redes sociais, os adeptos já especulam, sobretudo como rumor e não como facto confirmado, que a FIFA poderá instruir discretamente os oficiais de vídeo a intervir com menos agressividade no resto do torneio, apenas para evitar outra polêmica no maior palco possível. Nada foi oficialmente confirmado nesse sentido, e a FIFA não fez qualquer declaração pública que sugira uma moderação deliberada da sua abordagem. Mas depois de um verão definido por golos anulados, pela despedida de uma lenda decidida por dados de sensores na bola e por um telefonema presidencial que chegou diretamente a uma audiência disciplinar, muito poucos dos envolvidos neste torneio estão dispostos a apostar contra mais uma reviravolta antes do apito final em Nova Jersey.